Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tirar uma dúvida de muita gente. Recebemos várias sugestões de pessoas que pedem esclarecimento sobre o verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas, sobretudo do Novo Testamento, em relação ao cristão que precisa ou acha que precisa defender os seus direitos na justiça contra outro irmão. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu sou um crente que me sinto lesado, prejudicado por um outro irmão. Eu posso recorrer à justiça dos homens para reparar os meus direitos, para garantir os meus direitos? Ou a palavra de Deus proíbe esse tipo de coisa para os crentes? O assunto é controvertido. Existem passagens no Novo Testamento que certamente vão ser abordadas aqui pelos convidados e também pelo Zeca na matéria de abertura, que aparentemente indicam que a gente deveria se abster desse tipo de coisa. Lá aos Coríntios, Paulo vai dizer que quando um cristão se sentir lesado em relação a outro cristão, ele deve chamar esse outro cristão e conversar com a mediação de um irmão mais velho da igreja e dentro da igreja resolver os seus problemas, para não passar mau testemunho aos de fora. Lá pelas tantas, Paulo tem uma frase que eu sinceramente nunca entendi e acho que já até tentei transformar em tema aqui do Vejam Só. Paulo fala assim: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Eu não sei. Julgar anjo? De que jeito? Né? Será que eu vou poder um dia vestir a toga lá do STF? Que, aliás, é a cena que domina as televisões e os telejornais, né? O STF e agora o Supremo Tribunal Federal aparece todo dia, toda hora, julgando todo tipo de coisa, né? Eu vou vestir uma toga daquela e vou julgar os anjos? Uau! Então Paulo diz assim: vocês vão julgar os anjos, não podem julgar as questões de vocês mesmos? Como que vocês levam questões entre crentes para ímpios resolverem? Bom, 2000 anos se passaram, a carta aos Coríntios continua lá, mas nós não queremos ficar apenas nisso. As leis do país também existem e garantem aos que se julgam lesados nos seus direitos recorrer aos tribunais tentando garantir que esses direitos sejam preservados. Um crente pode fazer isso em relação a outro crente? Essa é a pergunta, né? Imagine que o seu patrão seja cristão e você se sinta lesado pelo patrão nos seus direitos trabalhistas. Agora a coisa está meio difícil porque a legislação mudou, mas você processaria o seu patrão crente ou arcaria com prejuízo? E aí? Está no ar? Ou Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Daqui a pouquinho a gente fala da Agrade para você, que inclusive tem um curso de, não é direito, mas é um curso de gestão eclesiástica com muita ênfase no direito ligado às ONGs, às organizações não governamentais, igrejas, ao terceiro setor, vai te ajudar bastante. Bom, hoje recebemos aqui, depois de muito tempo, né, o pastor Antônio Henrique Sabino Santos. Ele é ministro da Igreja Batista de Osasco e professor do Seminário Batista Logos, que fica lá no Jabaquara. E a Igreja Batista do Caminho, onde fica, a Igreja Batista de Osasco, onde fica, pastor Antônio Henrique? Seja bem-vindo. Muito boa noite, graça e paz, pastor Oséias. Muito prazer estar juntos aqui. A segunda Igreja Batista em Osasco fica em Osasco, não é? Rua Amador Bueno, 460, Jardim Piratininga. Está lá situada já há 64 anos, no mesmo local, trabalhando para a glória de Deus. Bem, muito obrigado pela presença do senhor. É um prazer retornar. Do outro lado, você já ouviu, o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor.
Boa noite, reverendo Weber. Uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui novamente a esse programa tão agradável, tão especial, aqui juntamente com o pastor Antônio Henrique, que é uma honra poder conhecê-lo nessa oportunidade. Estou muito feliz de retornar aqui, uma alegria muito grande. Quero aproveitar já para mandar um abraço para os nossos telespectadores, especialmente para o pessoal lá da Igreja Batista do Caminho. Que fica onde, irmão? A Igreja Batista do Caminho fica na rua Jorge Palmiro Mercado, lá na Terezinha, fica bem depois da Brasilândia, ali na periferia de São Paulo. Zona Norte. Zona Noroeste lá, na verdade. Perfeito. Muito bem, vamos lá. Não vamos demorar muito, senão alguém pode nos processar. Zeca, você tem a palavra, vejam só. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mais de 109 milhões de processos tramitaram pela Justiça brasileira durante o ano de 2016. Os números são grandiosos e mostram o quanto o poder judiciário está sobrecarregado. Com essa quantidade absurda de processos, nos mais variados níveis e áreas da justiça, podemos afirmar, com quase certeza absoluta, que muitos desses embates judiciais têm um cristão envolvido. Aliás, de repente, não apenas um, mas o processo pode até ser entre cristãos. Pensando sobre esse assunto, nós aqui do Vejam Só ficamos com uma dúvida, partindo do princípio dessa possibilidade de processos entre irmãos e do ensino do apóstolo Paulo. Lá em sua primeira carta aos Coríntios, queremos responder a seguinte questão: um irmão pode processar outro irmão a fim de defender seus direitos? Antes de analisarmos as possíveis perguntas que envolvem esse tema, vamos ler um versículo bíblico. O trecho é do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Paulo aqui fala exatamente sobre a questão do litígio entre irmãos. Exatamente o tema que estamos tratando no nosso debate. Vamos ver qual é a orientação lendo o versículo de número 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? O assunto, além de ser muito delicado, pode ter muitas possibilidades, já que cada caso precisa ser analisado de maneira apropriada e observando a particularidade de cada situação. Talvez a resposta do apóstolo para a nossa pergunta de hoje seja um sonoro não. O cristão não deve nunca processar outro cristão, pois tal processo é a configuração de uma derrota espiritual muito grande. A preocupação de Paulo é flagrante, o testemunho dos crentes. Pense comigo, alguém iria se tornar cristão se os próprios cristãos também têm tantos problemas e não são capazes de resolvê-los? É óbvio que não. Mas isso não é o fim do nosso debate, pois afinal de contas, a ideia defendida por Paulo aqui nesse texto seria completamente outra. A justiça não deve ser acionada para tratar de questões da igreja, mas ela serve para julgar problemas relacionados a coisas desta vida. Logo, diante dessa possibilidade, os cristãos poderiam sim acionar a justiça para tratar dos problemas desta vida, inclusive um contra o outro. Só espero de verdade que, apesar das opiniões diferentes, nossos convidados resolvam tudo durante a edição do debate de hoje e não procurem a justiça para isso. Portanto, meus amigos, fiquem ligados. O Vejam Só de hoje está apenas começando. O tema de hoje é se o cristão tem ou não o direito bíblico de processar outro irmão a fim de defender seus direitos. Conosco, o pastor Antônio Henrique Sabino Santos. Ele, além de ministro da Segunda Igreja Batista lá de Osasco, é também professor do Seminário Batista Logos. A Igreja Batista de Osasco é da Convenção? Sim. E o senhor dá aula do quê, pastor? História do pensamento cristão, teologia sistemática, hermenêutica, introdução ao Antigo Testamento, a matéria atual. Maravilha. Como é que o senhor responde à pergunta tema? Então, antes de responder, também mandar uma saudação para todos os telespectadores, para a Segunda Igreja Batista de Osasco,
E me permita mandar um abraço, visto que está o Dia das Mães, para minha mamãe que está tão longe, lá em Ibicuí, Bahia. Abraço, mãe, Deus abençoe, amo a senhora e desejo tudo de bom. A questão aqui de 1 Coríntios capítulo 6 é o texto básico, certamente que não deveria ser deixado de lado. Eu defendo que o cristão não deve, de forma alguma, processar um outro irmão quando se sentir prejudicado. E as razões são apresentadas no texto. Primeiro, no próprio texto que está aqui, seria alguma coisa vergonhosa. O próprio texto fala que só de existir, versículo de número 6, 7 de 1 Coríntios, só de existir entre os irmãos essas demandas, já é alguma coisa vergonhosa, é uma completa derrota para eles. E aqui tem o conselho que o próprio Cristo ensinou. Por que vocês não sofrem antes a injustiça? Por que não sofrem o dano? Por que não perdoam? Por que não caminham mais uma milha, a linguagem de Cristo? Inclusive, no capítulo 5 de Mateus, Cristo falando sobre essa questão, até usa um termo jurídico de demanda que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 6. Ele fala: se alguém obrigar ou demandar você a fazer alguma coisa... Entregar a capa. Isso, por exemplo, capítulo 5, versículo 39, ele disse: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então, de sofrer o dano, prejuízo. Eu sei que na época que a gente está vivendo, todo mundo quer estar por cima, ninguém quer levar prejuízo, todo mundo está pensando em si mesmo, mas Jesus sempre ensinou, e a questão da linguagem paulina é justamente essa, de amar o próximo, de perdoá-lo, de repente, numa situação como essa, procurar conversar com ele, resolver as causas entre si, procurar conversar com homens sábios dentro da igreja para orientá-los, para mediar uma conciliação. Então, esse é o caminho bíblico, esse é o caminho que eu defendo e é o caminho, sem dúvida, que exalta o nome do Senhor e a gente deve seguir. Muito obrigado. Esse foi o pastor Antônio Henrique Sabino Santos, ministro da Igreja Batista lá de Osasco. Pastor Oseias Sampaio, ministro da Igreja Batista do Caminho, aqui na Zona Norte de São Paulo. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? Querido Heber, eu respondo dizendo que a pergunta: o cristão pode levar o outro à justiça para ter os seus direitos. Em alguns casos, não só pode, como deve. Porque, infelizmente, nós vivemos uma situação que tem muito crente safado. O negócio é sério. Há muitas pessoas, infelizmente, graças a Deus, nós temos uma igreja que cresceu muito, né? Muitas pessoas, mas há muitas pessoas que não prezam para de alguma maneira, atender e guardar o direito do outro. Então, nesses casos, na maioria das vezes, principalmente porque não vai conseguir acordo perante a igreja. Hoje nós temos visto que muitas pessoas não mais submetem as orientações das igrejas para a sua vida diária, para a sua vida corriqueira. Então, eles têm a igreja como uma forma de culto, de ir lá para cultuar, mas não têm as normas da igreja, as normas bíblicas, como base para as suas vidas. Principalmente nós temos observado, especialmente em questões ligadas a relacionamento de patrão e empregado. Em muitas igrejas tem acontecido muito isso, que os empregados não estão cumprindo com os direitos dos trabalhadores, em muitos casos, irmãos de igreja, da mesma igreja, e outras vezes irmãos cristãos, né, de igrejas diferentes. E aí, esses irmãos que se sentem lesados, que buscam isso, buscam muitas vezes na igreja, mas quase sempre não encontram respaldo. E não encontram respaldo por várias razões. Às vezes porque tem pessoas dentro da igreja que são mais protegidas do que outras pessoas. E sobra o que para esse irmão que tem o seu direito lesado? A única coisa que sobra é a justiça. É o Estado, no caso aqui. E nós precisamos entender isso, porque o Estado é aquele que garante o direito das pessoas.
E a Constituição Federal estabelece que todas as pessoas têm direito à justiça. Sendo lesado em algum do seu direito, deve buscar recorrer, pode, se quiser, né, na verdade, buscar recorrer na lei o seu direito de alguma forma. Então, na minha visão, não deveria existir esses conflitos. A ideia é essa, nós deveríamos viver, mas não estamos vivendo num paraíso ainda. Infelizmente, nós vamos ver milhares de conflitos, de direitos sendo lesados, de pessoas que querem levar vantagem de alguma maneira, que a igreja, me parece, não consegue dar conta para resolver essas questões. Na verdade, nem o Estado está conseguindo dar conta, né? Diante da reportagem que nós vimos aí, há milhares e milhões de processos todos os anos na justiça, né? Então, na minha visão, é que pode e, em alguns casos, até deve. Vamos ver rapidinho a enquete que está no nosso no nosso Facebook, né? E aí a gente já vai para o intervalo. Tem tempo, né, Angélica? Vamos lá. facebook.com/programa, vejam só, essa é a ferramenta por meio da qual você entra em contato conosco, tá bom? Vamos lá. Qual que é a pergunta? Você processaria um irmão caso fosse prejudicado? Né? Você processaria um irmão caso fosse prejudicado? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Vamos ver qual vai ser o resultado até o final da gravação. A enquete continua no ar, mas aí a gente tem a fotografia do resultado no momento da nossa gravação. Quem quer conhecer a Bíblia, anota o telefone rapidinho aí da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819. A Agrade tem mais de 600 lugares diferentes, escolas, mais de 600 salas de aula diferentes no Brasil, endereços diferentes, para você estudar a Bíblia. Todas essas unidades da Agrade têm o curso bíblico, né, para você conhecer as Escrituras Sagradas, tá bom? E tem um monte de outros cursos, inclusive aqui em São Paulo, na sede, e talvez em outros lugares, aí eu não saberia te dizer, tem o curso de gestão eclesiástica. Como é que você faz para trabalhar, por exemplo, com voluntários na igreja, né? Sabe que o trabalho voluntário é muito importante, mas se não for feito de forma certa, vai te dar uma dor de cabeça que você não tem noção. Então, a Agrade ensina como fazer, como se adequar às exigências legais para uma igreja em relação à prefeitura, estado, enfim. E tem curso de música, curso de teologia, curso de história, tem um monte de curso novo lá na Agrade, você se informa quando você ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Vamos para o intervalo, voltamos já. Esse momento do programa é tão bacana, é hora em que a gente se conhece melhor, né? Sabe que se você participar do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, tem presente bacana, nós vamos sortear um agora no meio do ano, a diária de um final de semana para até 5 pessoas em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, a Praia da Fortaleza, tem lá a pousada Praia da Fortaleza, fica a 80 passos da praia, tá? O telefone está aí para você conferir, inclusive com desconto para pastores. Se você quiser mandar o teu pastor, a tua pastora, eles vão ficar muito felizes, viu? E quem mandar o vídeo ou a foto está concorrendo a um final de semana aí na pousada Praia da Fortaleza para até 5 pessoas. Que maravilha! O que você tem de fazer? Você vai fazer o seu vídeo, né? Com até 15 segundos, 20 no máximo, dando uma sugestão de tema, mandando um recado, mandando uma saudação, justificando por que você quer o tema que seja abordado e tal. Ou então você faz a foto com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia. E em ambos os casos, você posta no facebook.com/programa Vejam Só. É lá que você tem que postar o seu vídeo e sua foto. Todo mundo vai concorrer a esse presentaço aí, tá? E não esqueça, no caso da fotografia, de identificar por escrito, né? Quem é que aparece na foto, cidade e estado onde você mora, tá bom?
No caso do vídeo, não, aí você fala no vídeo. Aliás, já tem um vídeo para a gente mostrar, né, Angélica? Vamos lá? É o do Paulo Carvalho. Boa noite, pessoal do Vejam Só. Boa noite, pastor Heber. Eu quero deixar uma pergunta aqui como sugestão para um debate. A pergunta é o seguinte: o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo na eternidade. Se a eternidade é um eterno agora, o livro da vida pode ainda estar sendo escrito? Um abraço. Boa! Eu só quero ver quem eu vou convidar para vir falar disso, né? Tá aí, tá bom, mas muito legal. Paulo Carvalho, ele não falou de onde ele é, né? Ou a gente sabe. No vídeo você sempre fala, eu sou fulano de tal, falo de tal lugar e manda o teu recado, tá bom? O Brasil que eu quero. Isso. O Vejam Só que eu quero. Vamos para Camaragibe, em Pernambuco. Nós temos lá um telespectador que assiste a Veja. Olha só, é o Laurindo Carlos. Obrigado pela sua audiência, Laurindo. Ele mora em Camaragibe, lá em Pernambuco. Deus abençoe você. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nós temos a Tânia Silva. Olha que moça bonita, assistindo ao programa lá em Nova Iguaçu. Agora, no interior de São Paulo, em Piracicaba, nós temos o Carlos Alberto e quem bateu a foto foi a Magali Ribeiro, né? Todo esse pessoal está concorrendo aí no dia do sorteio, tanto a Magali, que foi a fotógrafa, quanto o Carlos Alberto, né? Mato Grosso, Várzea Grande, no Mato Grosso, nós temos a Mari Ribeiro. Ô Mari, que Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. E um abraço ao povo do Mato Grosso, que tem a chance de assistir o programa num horário bem melhor que o nosso, né? E em Guaianazes, aqui, bairro da Zona Leste de São Paulo, a Giselda Carvalho, né? Que está aí convidada a vir assistir a gravação ao vivo, já que mora na capital. Um ósculo santo para você, Giselda. Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Bom, o tema de hoje é complicado. Pastor Antônio Henrique Sabino Santos, da Igreja Batista de Osasco, professor do Seminário Batista Logos, diz que o crente não deve processar outro. Como é que faz, pastor? Simplesmente assume o prejuízo e ponto final? Conforme a Bíblia diz, sim. Eu sei que no tempo que a gente vive, vou repetir agora, todos queremos levar vantagem, todos queremos, sem dúvida, ver solucionados os problemas que nos assolam, não queremos ter prejuízos, mas o texto, é claro que devemos arcar com os prejuízos. É claro que antes de entrar em qualquer coisa de negócios, devemos usar os recursos bíblicos que nos são fornecidos, oração, pedindo orientação a Deus. Você vai entrar num negócio, talvez alguém não te pagou e tal, porque você não seguiu alguns princípios até bíblicos, né? Ser fiador de alguém, emprestar cheque, comprar no cartão de crédito do seu nome para outro ser beneficiado, né? Quer dizer, ele usando o seu nome. E a Bíblia fala para não ficar por fiador, para ter sabedoria nas ações e tal. Então, antes de chegar a esse ponto, é orar a Deus pedindo sabedoria, saber dizer não para determinados irmãos que querem usar do seu nome, coisas desse tipo. A maioria das demandas é por causa disso, não é mesmo, pastor? Fulano comprou no meu nome, não pagou, meu nome está sujo e tal, e aí agora eu vou colocar ele na justiça para reparar o dano, para eu ter meu nome limpo, aquela coisa toda, para ele arcar com todo prejuízo. Antes de fazer isso, a Bíblia diz, olha, você deve chegar para o seu irmão, conversar com ele. Mateus capítulo 18, são os passos que Jesus ensinou. Fala com teu irmão, procura acertar com ele. Se ele não te ouviu, porque você se sentiu ofendido, procure outra testemunha. Se não, leva à igreja. Olha, leva à igreja, não diz aos tribunais. A igreja vai, com certeza, separar pessoas capazes que possam orientar o caso para eles acertarem a questão entre si. Eu creio que a igreja tem toda a prerrogativa para a ação. Eu sei que tem algumas coisas que são muito graves, que de repente poderia até mesmo dentro da igreja ter pessoas do direito que possam orientar. Dificilmente uma igreja hoje não tem um advogado, alguém que trabalhe na área, que possa até orientar direitinho como eles devem agir para conciliar, para haver paz. A Bíblia em Romanos, capítulo 12, fala tanto sobre essas questões, vocês já conhecem bem, mas vamos para o texto. Afinal de contas, devemos embasar nas Escrituras o nosso argumento, né?
No capítulo 12, quando Paulo vai falar para a igreja a maneira de se comportar, ele fala justamente isso, olha, não torneis a ninguém mal por mal, Romanos 12, 17. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabe uma demanda judicial que os danos causados para o indivíduo, prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, muita coisa de prejuízo também moral, inimizade, nunca mais as pessoas serão as mesmas depois de uma demanda judicial. Tá. E aqui a Bíblia diz para a gente fazer o quê? Ter paz. Versículo 12, 19 de Romanos, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dá lugar a ira. Dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Exatamente. Inimigo. E o irmão? Eu já decorei tanto isso, eu não consigo pôr em prática. Então, mas aí é que está a questão. O final do versículo 21 fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É procurar exercitar. Pode fazer. Em cima desse texto e do Sermão do Monte, mas daqui a pouquinho eu faço. Mas é duro, hein? Tudo bem. Antes eu tenho que apertar aqui o pastor Antônio Henrique. Pastor Antônio Henrique. Oseias. Perdão, pastor Oseias, que é a favor do crente processar, e até no bloco anterior falou assim, em alguns casos ele tem o dever de processar. Como é que o senhor lê então 1 Coríntios 6 e o texto de Mateus do Sermão do Monte e além desse texto de Romanos? Então, eu vejo que o texto de Coríntios, nós conhecemos o contexto do livro de Coríntios, que era uma igreja que estava realmente com muitos problemas. Ele não tinha só esse problema de um irmão levar o outro na justiça, tinha problemas muito maiores. Então, esse era só mais um. E Paulo está tentando organizar a igreja para que a igreja ela tenha unidade, tenha comunhão. Ali nós estamos falando de uma igreja local, uma igreja única, que as pessoas conviviam e deveria ter comunhão. Eles não estavam tendo comunhão, muito pelo contrário. Estava havendo partidarismo, um dizendo de Pedro, outro de Paulo, e Paulo chamou eles de carnais por causa disso. E aí Paulo enumera também nesse capítulo 6 que eles estão agora, por qualquer coisa, estão levando o outro na justiça. E Paulo falou, por que vocês não tratam isso dentro do ambiente da igreja para não criar um problema? Então eu vejo que esse texto de Coríntios, 1 Coríntios, é um texto de uma situação muito específica, de uma igreja específica. Hoje nós precisamos olhar isso de uma forma mais abrangente. Eu olho de uma forma mais abrangente porque hoje nós temos milhares de cristãos que nem convivem muitas vezes e que é de uma igreja, outra é de outra igreja, nem tem ali como fazer esse meio de campo, como que vai resolver essa questão. Se você tem um problema com o irmão, quem que vai ser o árbitro dessa situação? É o pastor da minha igreja ou o pastor da sua igreja? Será que o pastor deveria ser essa pessoa que iria apaziguar essa situação? Então nós precisamos ter esse cuidado. Por outra questão, eu lembro de um texto na Bíblia, o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 12. No contexto desse texto fala que Jesus está ensinando os seus discípulos, uma grande multidão, e levanta uma pessoa nessa multidão e diz o seguinte, ele chega para Jesus e diz, Senhor, mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Era uma questão de direito. Olha, eu quero uma parte da herança que eu tenho direito. O que Jesus falou? Jesus poderia falar para ele, então, vem aqui e vamos resolver essa situação. A resposta de Jesus foi outra. Jesus disse, homem, quem me nomeou juiz e repartidor entre vocês? Me parece que Jesus aqui se afasta dessa questão, porque certamente essa questão era resolvida com as leis que já existiam, já haviam sido estabelecidas. Então nós precisamos entender que como cristão nós somos cidadãos de dois reinos, do reino celestial e para tanto devemos sempre conduzir as nossas ações com base nos princípios desse reino. Mas somos cidadãos também do reino terreno, da terra e da sociedade. Então estamos sujeitos também às leis da sociedade. E aí vamos ter que entender que como parte dessa sociedade, nós fizemos um pacto, que é o chamado contrato social.
E o contrato social diz que eu dou o direito ao Estado de julgar as minhas questões, os meus direitos. Então, cada um de nós já demos para o Estado direito para fazer isso. Então, não estamos agindo de forma errada a fazer isso, porque já demos esse direito. E aí nós vamos ampliar um pouquinho mais, porque hoje nós temos, ou quando nós vemos a figura de um juiz, nós estamos vendo a figura do Estado, que cumpre esse papel de estabelecer o direito. E qual é o objetivo do judiciário, das leis, do direito? É trazer a paz social. Quando nós vemos na Bíblia que fala, dependendo de vós, tem a paz com todos, de fato nós vamos conseguir a paz através de uma mediação no meio da igreja. Busca isso, mas muitas vezes não acontece. E a paz vem pelo julgamento do judiciário, na maioria das vezes. Pastor Antônio Henrique, o pastor Oseias convenceu o senhor? Não. Por quê? Com todo o respeito, o pastor Oseias, ele é advogado, não é isso, pastor Oseias? E ele labuta nessa área e tudo, e não é apenas por ser a área de atuação dele, mas ele vai mais por esse viés. Eu vou pelo viés bíblico, eu vou defender que a Bíblia tem, com certeza, todas as ferramentas necessárias para julgar as situações que vêm a ela, entre os irmãos. E é interessante aqui, o debate não é causas como essa de repartir herança, não é de repente um divórcio para legalizar na justiça. Nós estamos falando aqui de trato de irmãos, dentro da igreja. E eu estou falando, e a gente pode pensar aqui de trato de igrejas locais. Os problemas que surgem dentro da igreja local, sem dúvida. Não é o problema que surge com o irmão daqui, com o irmão de lá da Bahia, aquela coisa desse tipo. Com certeza que a demanda, como a igreja de Corinto, é a igreja local. Os problemas que surgem ali dentro. Ao invés de levar para os tribunais, cada um na sua localidade, na sua comunidade, então, resolver. Pastor, mas então, vamos supor, o senhor é batista e sou presbiteriano. Certo. Eu lhe prejudico, certo? Aí o senhor pode me processar porque eu não sou da sua igreja. Não necessariamente isso. Eu estou dizendo, nesse caso ali, igreja local, 1 Coríntios capítulo 6. Sim, mas então... Suponhamos que seja a segunda igreja batista de Osasco, vou usar. Tem alguém lá que está se sentindo prejudicado, vem conversar com a gente, falar, o irmão fez isso, aquilo outro, pastor, como é que a gente vai fazer? Procurar ali dentro mesmo, solucionar a questão, para que eles não estejam indo em vias de fato lá, em juízo, para solucionar aquela coisa que a gente pode solucionar. Nesse caso aí, a igreja presbiteriana é a minha, e outros bairros, a gente procurar conversar um com o outro, por que chegaram a ter essa situação? E linká-los, né? E marcar reuniões para a gente poder conciliar. Agora, há determinadas situações aqui, se pode ou não levar, né? Poder pode, não deve. Lembra? Agora, pastor Oseias, a própria justiça dos homens tem buscado caminhos de conciliação. Fazer o que o pastor acabou de falar aqui. O senhor está dizendo que é para processar? Sim. A lei hoje, né, nós temos visto que tem buscado essa contramão, na verdade, esse caminho inverso, né? O caminho da mediação. Porque o número de processos, como foi falado na reportagem, tem explodido, muito grande. Então, a demora é muito maior. Então, se você puder chegar a uma mediação, uma conciliação, é bem melhor. Tanto é que a Justiça tem investido nos mediadores. Ou seja, hoje no processo civil, todo processo que você tem é obrigado à audiência de conciliação. Se resolver o problema na audiência de conciliação, o processo foi célere, foi rápido e resolveu o problema. No entanto, o que eu quero dizer é que, em muitos casos, como a pessoa é intransigente e não aceita a orientação de terceiros para resolver o problema, só a justiça pode dar conta disso. E aqui, pastor Heber, eu posso elencar alguns exemplos práticos. Vamos lá. Um exemplo prático que eu tenho e conheço isso porque acompanhei é o exemplo de uma pessoa que mora numa casa cedido pela igreja. A igreja cedeu a casa para uma pessoa morar e tomar conta ali e fazer um tipo de zelador. E ele é membro da igreja, é irmão da igreja.
Passou-se um tempo, 5, 6, 10 anos. Agora a igreja precisa da casa. Ele disse que não vai sair da casa da igreja. Mas por que não vai sair? Não, porque eu morei aqui, eu sempre vivi aqui, eu não tenho para onde ir, então eu não vou sair desse lugar. Então a questão toda, ainda ele faz ainda mais. E depois eu ainda quero, além disso, eu ainda quero direitos trabalhistas, porque eu morei aqui, fiquei trabalhando aqui na igreja como vigia, o zelador do prédio. Então a questão é, como resolver essa situação? Chama a pessoa para conversar, mas ela está intransigente, diz que não, que ela tem o direito e deve permanecer nisso. Qual é a solução que a igreja tem para resolver esse problema? Pastor. Boa, né? Então, nós sabemos de casos como esse, sem dúvida. Vários. Então, a primeira questão é seguir o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 18. Está lá dizendo, chama o teu irmão, converse, chama testemunha, leva a igreja, não quer nada. Mas lá está dizendo, considera-o depois como o quê? Gentil e publicano. Aí processa. Não é simplesmente assim. Mas é um indivíduo... Não simplesmente isso. Mas é o seguinte, ele não quer sair daquela situação, ele não quer resolver. No caso, não é processar, né? Eu não sei qual é o termo aí, mas é pedir para que ele saia daquela situação como é que é o nome da palavra no direito? Desculpa a expressão... irredutibilidade, né? De ficar ali dizendo eu não saio. E procurar, claro, na justiça que ele saia. Mas lembre-se, a Bíblia fala que tem determinados indivíduos que não são cristãos. Um indivíduo, o irmão mesmo falou que tem muito crente safado. Eu não chamo de crente safado. Aí é um cara que não é convertido. Mas como é que o senhor resolveria esse problema do zelador que não quer sair? Nesse caso aí, apelaria para a justiça. O senhor é contra? Não, eu sou contra irmão, mas um cara como esse é intransigente. Mas, pastor, imagina um escândalo, porque a reintegração de posse vai haver um despejo. A vizinhança inteira vai ver a igreja despejando o pobre coitado lá. Não. É por isso que a maioria das igrejas das grandes cidades não tem mais zelador. A minha igreja, por exemplo, não tem nem casa pastoral, nem de zeladoria. Por causa dessas coisas. Faltava o contrato. Por isso que eu falei da sabedoria e da oração. A sabedoria e da oração para ação. Antes de chegar a uma situação como essa. Sabemos de casos e mais casos em que que não apenas a pessoa disse que não ia sair, mas pediu auxílio moradia, ganhou na justiça, a igreja teve que pagar mesmo sem poder, tá? E aí, mas de um jeito ou de outro, a pessoa ganhou, mas teve que sair. Agora, veja bem. Saindo, mas veja bem. Né? A igreja diz assim, se fosse eu como pastor, eu diria, eu não quero que você permaneça aqui, aí nem a igreja, você deve sair. Eu não vou sair. Então, você vai sair, o irmão. Ela, normalmente uma pessoa desse tipo, ela mesma vai procurar na justiça. Ela vai processar. Ela vai procurar. Você não. Ela procurando, você vai se defender. E você vai argumentar contra a situação dela. O que é de Paulo aqui é a iniciativa, do indivíduo tomar a iniciativa de levar o irmão na justiça. Tá bom. Agora, de responder, não. De se defender, também não. Outro exemplo clássico... Só um instantinho, pastor. Tem tempo ainda, Angélica? Não, a gente vai para o intervalo. Tá. Na volta o senhor fala. Vamos lá. Faz uma falta danada. Estamos voltando com o programa Vejam Só, hoje discutindo se um irmão pode processar outro irmão na justiça, né? A fim de defender seus direitos. O pastor Oséias Sampaio, ministro da Igreja Batista do Caminho, aqui na Zona Norte de São Paulo, diz que sim, que pode, deve e vai usar a palavra agora para justificar o ponto de vista dele mais uma vez. Então, pastor Heber e pastor Antônio, há muitos exemplos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade... A igreja, nós temos o ideal, que é o que a gente espera que aconteça, mas o real é outra questão totalmente diferente. Nós temos casos hoje, né, que nós temos o irmão, ele emprega alguém na sua empresa, que é da mesma igreja. Já tem um caso assim que eu já acompanhei e fui advogado de uma das partes. O irmão trabalhou lá durante 10 anos naquela empresa. A empresa chegou a uma dificuldade e teve que mandar esse irmão embora e assim o fez. Só que não acertou os seus direitos. Não fez a rescisão, né, até para que esse irmão pudesse
recebeu o seguro-desemprego durante aquele período que ele tem direito. Não foi feito nada disso. O irmão foi lá com outro irmão falar para ele que precisava disso, estava precisando do dinheiro. Falou, volta aqui o mês que vem, e ficou fazendo isso durante 3, 4 meses. E ele foi, falou com o pastor até falou, Uzeias, vê o que você pode fazer aí, o que dá para fazer nesse caso. Eu falei, olha, já foi feito essa tratativa, foi buscado, o irmão prometeu que iria fazer, não foi feito. A única coisa a fazer é buscar o direito que ele tem na justiça. Entra-se com a ação e o juiz, então, chama para fazer, e nesse momento até oportunidade para conversar. E o que foi feito, na verdade, para ele expor as dificuldades dele, mas também olhando o lado do trabalhador, que estava desempregado já há alguns meses, sem sequer receber o seguro-desemprego, porque o outro não fazia o acerto perante o sindicato. E aí, então, a única saída que ele teve é buscar o direito na justiça, porque a justiça está aí, eu creio, até estabelecida pelo próprio Deus para acertar essas questões. Vamos lá. Pastor Antônio Henrique, que é ministro da Igreja Batista em Osasco. O senhor está dizendo que o crente não deve processar o irmão. E o senhor elencou aqui vários textos da palavra, além de 1 Coríntios 6, que é o texto clássico, temos também o Sermão do Monte e também Romanos 12, que o irmão levantou, todos eles dizendo que o cristão que for prejudicado pelo outro deve deixar, como Cristo deixou, nas mãos do Pai, né? E não dar lugar à ira, até ajudar quem o prejudicou, se ele tiver condição. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber e tal. Pastor, a pergunta difícil que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. Os ensinamentos de Jesus, não resistais ao perverso, se alguém demandar o vestido, deixa a capa, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Esses ensinamentos de Jesus viram outra face para quem te machucar? Eles são execuíveis? É para pôr em prática mesmo, ou eles têm mais a ver com um ideal, assim, do que seria desejável do ponto de vista de Deus? Porque misericórdia, né? Mas, veja bem, nós somos cristãos, seguimos os ensinos de Cristo. Se a gente disser que só vamos seguir aquilo que é conveniente a nós e as outras coisas que não são convenientes a gente deve deixar de lado, então a gente não vai ser cristão. Se o senhor fosse esse empregado que o pastor Uzeias acabou de mencionar, o que o senhor faria? Eu gostei da sua pergunta porque eu já passei por isso. Eu levei prejuízo de 5 anos de meu emprego. 5 anos, até hoje, e eu não recebi. E eu levei o prejuízo. E Deus me sustentou, cuidou de mim. E o patrão, infelizmente, caiu nas mãos de Deus. Não foi o que eu queria, mas infelizmente o mal veio para ele. Jesus, ou Deus, é o justo juiz de toda a terra. Ele está de olho em todas as situações. Eu levei o prejuízo, passei em maus lençóis, estava precisando de dinheiro, estava fazendo seminário, ok? Pagando o seminário, comprando livros, precisando de dinheiro, e eu abri mão. Então agora não estou falando de alguma coisa que é o real. E o patrão era crente? O patrão crente. Ok? Então, patrão crente, membro de igreja batista. Como é que faz? Então, eu estou dizendo de alguma coisa que eu passei na pele. Agora, isso foi uma coisa pessoal, minha. O senhor fez por causa da Bíblia? Fiz por causa da Bíblia. Porque senão eu estragava a vida dele, não é? Um status que ele tinha, tudo aquilo direitinho, eu colocava na justiça e arrebentava, como diz o outro, pôr no pau, né? Mas eu disse, não, vou colocar nas mãos de Deus, vou pedir a Ele que me supra em tudo, e Deus me supriu. Hoje estou bem, aquilo não me faz falta. Seria 5 anos de minha vida dedicada, mas eu abri mão. Bom, vamos ver aqui o que os nossos telespectadores dizem, né? Irmão Hugo Bros, de 497 votos, 54% votaram a favor. Esse é o evangelho que vivemos hoje. Estão se esquecendo dos 70 vezes 7. Ele está dizendo que quando ele postou o comentário, 497 pessoas, quase metade delas tinha votado a favor de entrar na justiça. E ele está dizendo que isso está errado porque a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. O que seria dos advogados se todo mundo fizesse isso, né? Hein, pastor Uzeias? Seria mais tranquilo, né? Não teria tanta briga, né?
tanta luta. Eu estava lembrando de uma situação, olha que coisa interessante, pastor Heber. Um irmão, agora irmão mesmo de sangue, e a irmã. O irmão mora de aluguel e a irmã morava com a mãe na casa própria da mãe. A mãe faleceu e a irmã passou a morar na casa da mãe. E o irmão paga aluguel. E agora o irmão vai para a irmã e fala assim, olha, você mora na casa que era da nossa mãe, a gente precisa dividir porque eu preciso ter a minha casa também. Você não paga aluguel, eu estou pagando aluguel. E ela então diz, não, de forma nenhuma, que eu cuidei da minha mãe, eu vou ficar aqui, eu que tenho esse direito, não quero fazer nada para vender, não quero nada. E ele falou, mas como que eu fico? Olha a minha situação, eu estou pagando aluguel. Não, mas você se vira, eu estou aqui, eu estou tranquilo, não estou pagando nada. Mas ele também não ajudou a cuidar da mãe, né? Não, então ela tem a razão dela também. Ele pode até falar que não ajudou a cuidar da mãe, mas ele falou que ela foi morar para a mãe e logo que a mãe ficou doente, aquela coisa toda. Não é questão, é questão de direitos aí. Não, tá errado. Aí o direito diz o seguinte, né? Você tem o direito, você mora distante, você tem o direito à herança, aquele patrimônio que era do seu pai, da sua mãe. O juiz é humano, o juiz não é um robô. Então, por isso ele não vai levar em consideração todo o sacrifício que a mulher abriu mão da vida dela para cuidar da mãe até a mãe morrer? Não, e ela tem direito igualzinho ao outro sem vergonha, que não quis nem saber que a mãe existia? Só foi lembrar da mãe quando a mãe morreu porque foi lá cobrar herança? Nesse caso, o juiz vai ter que analisar isso, então, mas a lei é muito simples nessa questão. Direitos iguais, né? Não, na verdade, o quê? Ele não consegue ter acesso ao seu direito porque a outra parte não quer permitir o direito, não quer dar o direito. Então, nesse caso, você só tem uma saída. E a saída é você, já que não há diálogo, não há conciliação, você tem que deixar que o Estado decida isso por você. Então, a gente entende que, nesse caso, no pacto social que nós assumimos, né, do contrato social, nós assumimos que nós damos ao Estado o direito de resolver as questões por nós. E aí o Estado tem a força para impor, porque o grande problema, na verdade, é isso, que as pessoas às vezes sabem que estão erradas, mas não querem dar o braço a torcer e aceitar o fato de estarem erradas, numa conversa, numa conciliação. Então, somente através do Estado que impõe, que vai cobrar isso, até mesmo usando força policial para estabelecer o direito que as pessoas têm. Mas é que tá, aí eu sou obrigado a concordar com o pastor Antônio. A solução que a Bíblia propõe é, não entre em demanda, sofra o prejuízo. Né? Mas no caso dessa irmã aí como é que ela faz? Ela fica sem casa? Então, nós queremos sempre buscar os nossos direitos, tá certo e tudo, mas a questão da paz, né? Para que haja paz, alguém tem que ceder. E normalmente quem cede é quem tem mais razão, na maioria das vezes. Olha, ele tem os direitos, ele sabe que ele vai ganhar, mas ele diz, olha, eu prefiro perder, para ter paz. Porque o outro lado, até digamos, entre aspas, mais irado, menos espiritual, vai vir para cima e tal. Diz, olha, eu prefiro perder, levar esse prejuízo do que depois criar essa inimizade para o resto da vida e tal. É essa orientação que a gente dá. Porque o irmão morava de aluguel, né? Tá. Podia você falar assim, mãe, eu vou vir aqui cuidar da senhora e assim eu paro de pagar aluguel. Ele conseguiu pagar o aluguel enquanto a mãe estava viva, né? Aí agora ele não consegue mais pagar porque a mãe morreu. Faça-me um favor, tenha santa paciência. Se fosse minha ovelha, eu perdi a ovelha, mas tenha dó. E eu sei que o direito vai ser a favor dele. Dura isso. Como o pastor falou, partes iguais, né? Para todo mundo, né? E a coitadinha da moça lá. Bom, Raquel Holmes. Depois de esgotar as tentativas de resolução extrajudicialmente, sim, até sendo um ímpio. Então, aí, pastor, tá certo isso aqui, ó. A Raquel diz assim, você tenta tenta resolver extrajudicialmente, fora da justiça. Nunca conseguiu, aí recorre à justiça. Nesse caso, já levou à igreja, conversou, tudo direitinho, não teve o que fazer. Segundo a interpretação da moça, é que deve levar à justiça. E eu ainda continuo dizendo, sofra o dano. Ok? Sofra o dano. Olha o péssimo testemunho que vai ser um negócio desse. Os crentes, eles mesmos não se acertam entre si. É o que Paulo está falando. Eles se pegam. Eles pregam tanto amor, tanto perdão.
Nós tivemos um caso rumoroso aqui no Brasil. E agora ele chega para a justiça. Nós tivemos um caso horroroso aqui no Brasil. É que a gente não noticia, mas 2 denominações gigantescas brigando pelos direitos autorais de hinos de louvor. Uhum. Então, e o testemunho disso? De louvor. Gente brigando por direito autoral sobre o texto da Bíblia. Exatamente. Aí não dá, né? Então, não deveria antes ter mais a prática desse amor, desse perdão? Não é questão de prática, é amor e perdão. É questão de outra fé. Sabedoria entre eles. Louco. Sabedoria, dialogar. Nós vamos para o tribunal para discutir quem ganha dinheiro com o inário? Não, aí não. Aí não dá. Ricardo Andrade, a depender do prejuízo, processaria sim. Depende do tamanho do prejuízo. Tem situações, pastor Heber, que de fato, como eu falei, as pessoas são intransigentes, porque se tivesse acordo não precisaria chegar à justiça. Mas tem pessoas, como o pastor Antônio falou, que eles não têm o direito, não têm razão e quer manter pé naquela situação. E ele fala, não, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou abrir mão do que eu tenho de direito. Então o outro fala assim, então eu tenho que sofrer esse dano. Eu acho que a gente precisa entender isso, que convivendo numa sociedade que nós convivemos, todos têm responsabilidade, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. E eu vou além nessas questões de levar situações para a justiça, não só na questão patrimonial, né, dessas questões de direito patrimonial, mas eu vou mais além, eu vou até em questões criminais que nós temos visto hoje, que são problemas relacionados no seio da comunidade da igreja, que são os problemas relacionados à violência doméstica. Porque a violência doméstica hoje, a mulher sofre um dano, o marido, que às vezes é um cristão, um evangélico, está lá, vai e agride aquela mulher, esse caso é levado para a igreja diz que não tem que levar para a justiça. Que tem que ser resolvido ali dentro, para não dar esse tipo de escândalo. Resolve, dá uns trancos no cara. Então, ué? Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, quem não pode o quê? Olha, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia. Seria um erro crucial, porque nós demos ao Estado, lembra que eu falei? Nós demos ao Estado todo o direito de julgar. Ninguém me consultou sobre isso. Mas então, a questão de dar lugar ao Estado, pastor Zéias, se me permite, a gente dá lugar, diz que a gente vai ao Estado, né? Consultar ou ir lá. O Estado não intervém. O Estado sabe de inúmeros e inúmeros casos aí. Não, mas no crime não. No crime o Estado ele intervém, mas num caso desse de vida familiar, tudo, ele não entra. Não entra, né? A pessoa tem que... Não, mas alguém tem que delatar, alguém tem que dizer o que está acontecendo, não? Não. No caso de crime, não depende de denúncia. Não é. Mesmo de uma violência como essa, não precisa de denúncia? Não, se a autoridade perceber que está tendo violência... se ela perceber, né? Mas é como falou, tantas coisas para o Estado cuidar e tantos lugares que acontecem isso, ela não dá conta da demanda. Vamos ver o que alguém tem que delatar. O Zeca, ele foi lá para a Cretolândia. Tem muito comerciante lá, vamos ver. Um irmão na fé que processa judicialmente outro irmão na fé para defender os seus direitos. Você acha isso correto? À luz da Bíblia, não, porque a própria referência sobre o litígio entre irmãos, né, é a carta de São Paulo, 1 aos Coríntios, diz que tem que procurar pessoas idôneas na própria igreja para julgar casos eclesiásticos. Hoje existe até a especialidade do direito, né, canônico, onde é possível, né, julgar segundo as regras da própria fé, né? Se for olhar pela Bíblia, pelas Escrituras, né, tem uma questão assim que vai olhar pelo caráter. Tem dois caminhos, sendo que esse caminho, pelo caráter, pela situação que aconteceu, se for pelo direito, né, ela vai buscar os seus direitos, mas no caso, assim, é uma questão bem, assim, delicada, vai de cada pessoa. Pode, se não entrar no acordo, eu acho que pode sim. Ele pode entrar numa demanda jurídica para conseguir, né, obter o seu direito, se ele for respeitado. Bom, segundo a Bíblia, não, né? Paulo diz que não, né? O certo seria primeiro você tentar ajustar o conflito de uma forma amigável sem precisar levar ao judiciário, né? Mas para saber de fato precisa analisar o caso concreto. Mas a princípio eu creio que não.
Olha, eu não concordo. Eu acho que não é certo. Eu não concordaria com isso. Eu acho que não é certo. Olha, eu diria assim um pouco impreciso. Porque se eu te defraudo e vou a você, me arrependo e vou a você e peço desculpa, me retrato com você, mas não restituo o mal que eu te fiz, eu não sei se isso aí dá margem para a pessoa acionar a justiça para poder ser resgatado aquele prejuízo. Eu acho que tem que ter muita consciência, coerência, muita conversa. E também, irmãos, a gente sabe que tem alguns lugares que a gente vai que é escorregadio, por exemplo, ser avalista de alguém, essas outras coisas. Esse tipo de atitude nossa pode nos complicar lá na frente. Eu acho que isso aí é uma forma de a gente evitar cair nessa. Bom, vamos lá. Pastor Antônio Henrique, rapidinho. Essa gravação foi feita toda na Conde de Sarzetas, a Crentolândia lá. Está cheio de loja e a maioria esmagadora das pessoas diz, não, pela Bíblia não pode. Tá bom. Mas lá está cheio de material pirata. Inclusive que nós produzimos aqui. Na época que a gente produziu o Midinho, era uma fortuna produzir o Midinho. Que era um negócio de primeiro mundo, um negócio... Bom, eu sou testemunha porque eu fazia parte da produção. Sim. Uma fortuna. Chegava lá, um espertinho, pirateava os CDs, os DVDs e vendia lá, vende até hoje, né? E aí, a gente não pode processar um sem vergonha desse? Mas esses camaradas, a maioria não são nem cristãos ali. Mas estão na condição. Eles estão situados ali e tudo, mas eles não são cristãos. Então, se não for cristão, eu posso processar? Seria bom evitar. Mas a disputa nossa, a conversa nossa aqui é se um cristão deve processar outro cristão. Certo. Né? Tá bom, agora, tem um cristão vendendo lá. CD pirata, DVD pirata. E aí? Ele não é cristão. Cristão não ia fazer um tipo de coisa como essa. Né? Olha o caráter do cara. Pra ele. Não, mas é cristão? O irmão, o pastor Antônio Henrique está idealizando aí um reino, realmente um paraíso, né? Porque, infelizmente, pastor Antônio Caso, nós temos hoje cristãos que se declaram cristãos, mas têm práticas que não são cristãs. Então não são cristãos. Então, é simples. Nós vamos ter problema com isso, porque, na verdade, vamos ter que analisar a pessoa, se de fato ela é cristã ou não, para depois eu dizer, eu vou levar na justiça ou não, mesmo ela estando dentro da minha igreja. Exatamente. Então, e quantos da sua igreja não são cristãos e diz que são, estão como membro da sua igreja? Então, nós temos muitos membros, mas poucos crentes. Eu não estou idealizando um paraíso, não. Eu estou dizendo que existem cristãos de verdade. Existem pseudo-cristãos. Então, é isso que eu estou Esses camaradas que pirateiam material, esses caras não são crentes. É isso que eu estou dizendo, pastor Antônio. Essas pessoas que não são cristãos de fato, elas precisam sofrer as consequências dos seus atos. E não tem outra forma a não ser através da lei. A lei estabelece. Um dos telespectadores aí falou que se eu defraudo alguém, eu tenho que restituir. E aí nós lembramos da história de Zaqueu, que Zaqueu conhecia muito bem a lei. Ele sabia o seguinte, olha, Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes, porque a lei dizia que seriam 2. Ele estava tão arrependido que ele ia fazer isso. Então, nós percebemos que quando uma pessoa age erroneamente e ela é um cristão, ela não tem problema e não tem medo da justiça, porque ela sabe que se ela for levada à justiça, ela vai precisar restituir aquilo que ela, de alguma maneira, defraudou da outra pessoa. Então, a lei não impõe para ela nada de ruim. E aí, ademais, o seguinte, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala isso, se você é levado à justiça por uma coisa que você deve, então não se preocupe, você tem que mais aqui ir mesmo. Né? Agora, se você é levado por uma coisa que não deve, tudo bem, você não fez aquilo e está sofrendo por isso, então glorifica a Deus. Né? Glorifica a Deus porque você está passando as aflições que Cristo passou. Então, eu percebo claramente que a justiça existe para estabelecer o direito e apaziguar as situações. Pelo que nós vemos, o pastor entende que, na verdade, essa questão de não levar está restrita à igreja local, aquela comunidade ali que deve resolver todas as suas questões dentro de si. Mas hoje nós vemos que é muito maior a comunidade evangélica cristã. Então, nós vamos encontrar várias pessoas no dia a dia que não é da minha igreja, da minha comunidade, que eu vou ter problema com ele e eu vou precisar resolver. Se eu não conseguir resolver amigavelmente, eu vou ter que resolver judicialmente. Sua última palavra, pastor, que eu preciso encerrar o programa. Então, é de agradecer
pelo convite de estar de volta ao programa, dizer que estamos sempre à disposição para tentar ajudar naquilo que os irmãos nos julgarem úteis ou útil para fazer. Agradecer ao pastor Uzeias, ao reverendo Weber pelo Eu é que agradeço a vocês dois e digo aos telespectadores e às telespectadoras que quiserem orientação sobre esse tema, que é um tema complicado, que entrem em contato com os dois irmãos, né? Não, Weber, eu digo o seguinte, sempre que possível, esforce-se para a conciliação. Sempre que você tiver alguma dificuldade, alguma demanda com alguém, busque a conciliação. Sejamos conciliadores de fato. Busquemos isso porque a justiça, como nós sabemos, é muito demorada, muitas pessoas entram, não recebem aquilo que buscam. Então, a melhor coisa a fazer é buscar a conciliação. Mas, se não for possível a conciliação, não há problema algum você buscar perante o Estado, do qual nós fazemos parte e do qual demos a ele direito para julgar as nossas questões, buscar a solução das suas lides, dos seus direitos. O contato dos dois irmãos está publicado no Facebook, tá bom? E também vamos ver agora o resultado da nossa enquete. 600 e poucas pessoas votaram. Uau, quase empatou. 53-47, né? Negócio sério. Quase que empate técnico aí. A gente volta no próximo Vejam Só. Até lá.